Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para mais uma aula, a aula de oratória de hoje. Ainda que seja bastante difícil que a gente consiga aprimorar esse tipo de disciplina, né, dessa forma virtual, sobretudo porque não é só uma disciplina de oratória, mas também de debates. Mas vamos lá, vamos tentar avançar na medida do possível. Então, para a aula de hoje, separei alguns tópicos aqui, para que vocês possivelmente treinem em casa, se acharem que é algo que vale a pena ser feito, ou para que vocês possam preparar eventuais trabalhos, que possam preparar apresentações ou entrevistas quando acontecerem. Tudo isso são momentos em que vocês podem utilizar a oratória, é claro, sem falar naquilo que mais nos interessa, que é justamente a utilização da oratória, né, a capacidade de se expressar dentro dos ambientes jurídicos, né, gente? Então, olha aqui, ó, separei primeiro aqui 5 tópicos a respeito de oratória, também mais 3 questões aqui mais específicas, né, que são um plus relativamente a essa primeira parte. Então vamos lá. A primeira questão que é absolutamente importante quando a gente pensa em oratória é a noção de objetivo. Por que é importante falar em objetivo? Porque quando a gente faz uma fala, quando a gente precisa utilizar a oratória, nós temos que saber exatamente o que nós queremos com essa fala. Por exemplo, se eu estou falando agora, gravando um vídeo a respeito de oratória, eu tenho que saber que meu objetivo é que ao fim dessa aula, ao fim desse vídeo, vocês tenham um conhecimento maior a respeito de oratória e que possam utilizar essas ferramentas sobre as quais nós estamos falando na vida de vocês. Então esse vai ser o objetivo que vai guiar a minha fala aqui. Então, eu preciso saber o que eu quero e preciso saber para onde eu estou indo. Então, se eu tenho um objetivo claro, se eu sei que eu tenho que lá no final alcançar esse objetivo, eu tenho melhores condições de preparar o que eu tenho que falar primeiro, quais são as etapas dessa minha fala e o que nós vamos chegar, se tudo der certo, lá ao final. Dentro dessa lógica ainda de saber o que se quer, duas questões. Primeiro, a importância da clareza, né, gente? E nós já vamos ver aqui ao longo da fala de que forma nós podemos aprimorar a possibilidade de nós termos clareza naquilo que estamos falando, de sermos compreendidos, porque de nada adianta falar bem, ou mesmo pior ainda, né, se a pessoa não fala bem, não ser compreendida. O que é importante é ter essas condições, ter essas ferramentas e ir sentindo, né, o interlocutor para saber se está conseguindo fazer entender. Se é uma conversa particular, é claro que a gente tem mais jogo de cintura, né? Mas muitas vezes, quando nós estamos lá no nosso exercício profissional, como por exemplo uma atuação no tribunal do júri, ou a realização de uma sustentação oral, nós temos que ter essa convicção de que estamos sendo claros, e para isso também há ferramentas, há métodos, né, para que nós sintamos se estamos efetivamente sendo claros. E ao mesmo tempo em que nós vamos falando e temos esse objetivo e temos que ser claro, nós temos que ir percebendo que efeitos nós estamos causando com a nossa fala. Ora, se nós estamos falando uma linguagem que seja bastante técnica, nós sentimos que a pessoa já começa a fazer expressões um pouco de dúvida ou de desconfiança, talvez a gente tenha que ali naquele momento mesmo adequar aquela linguagem, evitar o uso de siglas, por exemplo, e perceber até que o efeito, que a causa, os efeitos causados sejam melhor compreendidos, que a gente consiga verificar que aquelas pessoas estão realmente nos ouvindo e entendendo o que nós estamos falando. Então, primeira questão, precisamos saber quais são os nossos objetivos com a fala, com a nossa expressão e saber verificar o que está acontecendo, né? Saber fazer uma leitura. Isso vai diretamente aqui ao nosso segundo tópico, que é as expectativas do público. Então, é muito diferente fazer um discurso num churrasco para, sei lá, parabenizar alguém, se for um aniversário, por exemplo, e fazer uma fala lá numa palestra a respeito de um tema, direito civil, por exemplo. Então,
mesmo dentro da lógica do direito civil, há uma forma de falar para estudantes de graduação, no primeiro ou segundo semestre, há uma forma para falar para advogados ou para professores, doutores, em um congresso, por exemplo. Então, quais são as expectativas do meu público, né? O que eles querem ouvir? O que eles querem aprender? Até onde eu posso ir? Como é que funciona isso? Isso tudo pode ser vinculado, pessoal, a uma ideia de auditório, né? A gente tem que verificar para quem nós estamos falando e adequar a nossa fala. De nada adianta fazer uma bela fala e não ser compreendido por ninguém. Isso não tem sentido nenhum. Da mesma forma, se estou falando para desembargadores no Tribunal de Justiça, eu preciso saber que aquela formalidade, aquele momento ali, é um momento solene, né? Há uma série de ritos e procedimentos que devem ser respeitados, há uma linguagem própria que deve ser utilizada. Então, tudo isso é importante, conhecer o auditório. De igual forma, se vocês estão falando para os colegas de vocês, ou se vocês estão falando com os familiares de vocês, com os amigos de vocês, com os amigos de infância de vocês, talvez vocês vão adequando algumas questões. Isso é muito natural, a gente faz. Então, por que não fazer aqui também quando nós estamos pensando dentro de uma perspectiva de oratório? Então, isso também é importante. Saber modular, é quase como se fosse um grande teatro, né, gente? Em que a gente tem que ir se adaptando, a gente tem que ir sentindo e melhorando, aprimorando cada parte da nossa fala. Terceiro lugar aqui, também parece que tudo se interrelaciona, né, gente? É a parte do conteúdo. E o conteúdo está vinculado também com o auditório, né? Com o perfil do público. Então, mais uma vez, a forma que nós falamos, as expressões que nós utilizamos, o conteúdo daquilo que nós falamos tem que ser direcionado para aquelas pessoas que nós estamos interagindo, né? Os nossos interlocutores. Mais uma coisa importante, por exemplo, a gente pode estar num debate. Então, muitas vezes, se nós estamos num debate, quando a gente está debatendo com essa outra pessoa ou com mais pessoas, muitas vezes, se nós tivermos um público, se há uma audiência, quando a gente rebate aquela pessoa, a gente não quer, muitas vezes, convencê-la de que ela está equivocada. O que a gente faz é uma conversa, uma argumentação firme, bem pensada, para convencer não aquela pessoa, mas as pessoas que estão assistindo. Então isso também é uma parte importante aqui do exercício da oratória, do exercício da retórica, né, gente? Aqui mais uma vez, evitar o uso de muitas siglas, direcionar para o público específico que nós estamos querendo persuadir, né, convencer. Então tudo isso é importante aqui ainda dentro dessa parte de conteúdo. Mais uma questão da forma, gente. Forma aqui, lembrar, por exemplo, acho que passa por tudo, a gente vai falar mais aqui num segundo momento. Mas desde já, linguagem corporal, o que o nosso corpo está dizendo, a gente acredita no que está falando, adotar uma comunicação não violenta, né, gente? Muitas vezes, se a gente vê que alguém está falando gritando ou brigando com alguém, a gente tende a ter uma certa resistência, né? Não quer dizer que em alguns momentos da fala, essa fala não possa ser um pouquinho mais inflamada. Às vezes faz parte de uma estratégia de convencimento. O que é importante, gente, é que tudo que aconteça, que vai acontecendo ao longo dessa fala, ao longo desse momento, seja ele de debate, seja ele de apresentação, que seja pensado, que seja uma decisão de vocês. Então não se deixem levar muito pela emoção, a menos que vocês sintam e pensem e acreditem que em um determinado momento é importante se deixar levar pela emoção. Basicamente é identificar isso, compreender que todo o corpo fala e que isso vai causar uma reação e saber se essa reação que vai ser causada é uma reação que eu quero ou uma reação que eu não quero. Muitas pessoas tendem a entender e captar sinais que a própria racionalidade, a própria lógica não entende. Então, muitas vezes, o que nos convence é não exatamente o conteúdo, né, pessoal, aquela estrutura silogística de um argumento, mas sim a forma que a pessoa está falando, o quanto a gente percebe que aquela pessoa acredita no que está falando. Então, é importante também que
que nós tenhamos uma segurança, que nós acreditemos naquilo que nós estamos expondo, porque muitas vezes é isso que vai garantir o nosso sucesso na apresentação, no debate, no julgamento, em tudo isso, tá bem? E por fim aqui, a gente poderia destacar também como algo importante a tentativa ou a garantia de se constituir, de se construir um vínculo com o auditório, com o público, para quem nós estamos falando. Isso pode acontecer de diversas formas. Se for uma apresentação, vocês já devem ter observado que muitas vezes o palestrante chega e fala alguma coisa sobre a cidade, que faz algum comentário sobre uma praça que ele visitou, sobre o clima, sobre algum parente que ele tem ali. Então tudo isso acaba gerando uma certa empatia, né, gente? Então a gente vai construindo vínculos, é possível construir vínculos com o público antes mesmo de ingressar naquele momento, que é aquela parte do convencimento mesmo. Então, está falando para estudantes, de repente falar que sabe da dificuldade do estudante, saber das agruras, né, pessoal? Se está em um outro ambiente, criar algum tipo de vínculo, criar algum tipo de situação que gere uma empatia prévia, tudo isso é importante. E são ferramentas que podem ser utilizadas e devem ser utilizadas quando possível, né, gente? Então essas eu poderia elencar aqui como uns 5 primeiros tópicos assim, importantes para a gente falar, de uma forma geral de oratória. Lembrem que retórica é mais vinculado a uma arte de convencer e oratória é basicamente o falar bem, né? São estruturas diversas, enquanto a primeira está mais vinculada a essa noção mais de auditório, de convencimento, de compreender tudo que está em volta de um discurso, a questão da retórica é propriamente o ato de falar bem, de se colocar bem, de estar vestido de uma forma adequada, e ambas se complementam, né, gente? Então aqui, ó, a respeito da oratória mesmo e da apresentação. Vejam lá. Primeiro a gente tem que compreender que a nossa voz é a nossa identidade visual. Então, as pessoas associam a nossa voz àquilo que nós estamos dizendo. Evitar falar gritando, evitar falar muito baixo, evitar uma voz rouca, tentar efetivamente colocar os argumentos de uma forma mais agradável, né, gente? Fazer com que a nossa voz tenha firmeza, não ficar amedrontado com a voz trêmula. É preciso ter segurança. E a segurança é perpassada também pela nossa voz, pela forma como nós expomos os nossos argumentos. Criada essa identidade visual da voz, se a gente sabe, a gente passa a conhecer a pessoa pela sua voz, de forma que se a gente ligar para ela e ela atender, a gente já começa a visualizar aquela pessoa com a qual nós conversamos antes. Ou aquele palestrante, por exemplo, aquele professor, ouvindo o podcast, a gente consegue verificar, né, a gente consegue imaginar aquela pessoa falando, como ela fala, a gente sabe. Então vejam como é importante essa questão da identidade que se cria, não só a partir da voz, mas também a partir da forma, né, da postura. Há um estudo, pessoal, que eu vi aqui, eu vi uma palestrante, na verdade, falando sobre isso, de que 55% da compreensão e da aceitação daquilo que se fala, perpassa pela questão da postura daquela pessoa que fala. Então, essa pessoa está se portando de uma forma adequada para aquela ocasião, ela fala bem, ela acredita no que ela fala, ela tem uma postura adequada, ela está se apresentando de uma forma legal. Isso representaria 55%, pessoal, da capacidade de convencimento que nós temos. Então, olhos nos olhos, ombros abertos, né? Não ficar muito encolhido, não ficar com a mão para trás, se sentir bem, se sentir confortável naquela posição. Mãos soltas, né? Muito importante. Chegamos a referir algumas vezes em aula da importância de procurar respeitar esse quadrado aqui, né? Deixar as mãos por aqui, próximas ao peito. Não fazer gestos muito bruscos, a menos que se queira dar ênfase a algo que seja muito importante, mas a pessoa que começa a fazer muitos gestos talvez fique algo até mesmo caricato, e não é aquilo que nós queremos quando estamos fazendo uma apresentação séria, né? Queixo paralelo ao chão, não ficar encolhido, não ficar muito retraído, mas também não parecer soberbo.
Enfim, gente, aquela que é a nossa postura quando estamos conversando com os nossos amigos. Tem que ser algo natural, a gente não olha de cima para baixo, também não se encolhe, a gente não fica com muitos milindres, escondendo as mãos, colocando a mão no bolso, mão para trás. A gente tem que se sentir confortável. Essa fala que a gente faz, seja ela para uma pessoa, para 10 pessoas, para 100, para 1000, para 10.000 pessoas, ela tem que seguir uma naturalidade da gente, né? Porque a gente não consegue convencer ninguém de nada se nós não estivermos sendo naturais, não estivermos sendo efetivamente quem nós somos, né? E por fim aqui a questão do peso distribuído, ou que a gente pode chamar de base. A gente não pode ficar nem muito desconfortável, nem muito desleixado, mas está bem. A gente tem que estar naquela posição ali, porque ao longo da nossa fala talvez tenha assuntos, tenha conteúdos que nós dominamos com uma maior propriedade, e talvez tenha outros que nós não dominemos tanto, e tudo bem, isso faz parte. O que é importante é a gente transmitir uma segurança, né, gente, enquanto estamos falando, para aquelas pessoas que nos escutam. E por fim, a questão da apresentação, né? Então, o que eu estou falando, como eu estou falando e para quem eu estou falando. A partir dessas 3 perguntas a gente consegue pensar numa roupa mais adequada que nós possamos utilizar, nas expressões que nós vamos utilizar, de que forma nós devemos nos comportar ali. É importante manter, e vejam, não tem um jeito certo, não precisa ser um terno super caro, não é isso que quer dizer, mas se for uma ocasião formal, uma ocasião solene, um ato do Poder Judiciário, é interessante que se vá com um terno alinhado, né, gente? São questões muito básicas. Eu não posso chegar na sala de aula e dar uma aula de chinelo de dedo e de bermuda. Seria algo, no mínimo, muito estranho, né, gente? Então, há que se seguir um certo ritual, assim, de como a gente deve se apresentar em cada lugar. Estar com as roupas certas, não precisa ser nada exagerado, mas também evitar ir demasiado relaxado, né, desleixado, assim, em relação àquela ocasião. Então, procurar estar sempre não só organizar toda aquela boa fala e pensar em todas essas questões sobre as quais nós conversamos, mas também procurar se apresentar de uma forma respeitável, né, gente? Porque muitas vezes o desleixo em relação a isso vai fazer com que haja uma distração e que as pessoas não consigam prestar atenção, compreender e até mesmo serem convencidas daquilo que é o que nós estamos falando, que é o mais importante quando a gente fala de oratória. Mas não podemos deixar de pensar na importância que existe nessas outras questões, tá bem, gente? De uma forma muito breve, muito tranquila, vamos começar a deixar aqui registradas essas pequenas lições. Eu gostaria de ter um contato, né, com vocês para que a gente pudesse falar sobre isso e para que pudéssemos exercitar isso mais, mas enfim, esse momento em que nós estamos, né, difícil para todos nós, ele acaba nos podando, né, nos limitando em relação a algumas potencialidades. Eu conversava com um colega anteontem, e falava a respeito da possibilidade de nós fazermos uma série de aulas de reforço depois que retornarmos às atividades presenciais, seja em formato de aula mesmo, se não eu vou desenvolver algum tipo de grupo de pesquisa, mas de qualquer forma eu pretendo disponibilizar a vocês a oportunidade para que desenvolvam bem essas habilidades e que encontrem em vocês mesmos, porque está em vocês a melhor forma de se apresentarem, de falarem, a partir, é claro, de decisões a respeito dessas questões todas aqui, sobre as quais nós conversamos. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.